Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em Atos capítulo 19. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Atos capítulo 19, a gente vai ler os versículos 8 e 9 hoje. Está escrito assim: Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Até aqui, só os 2 versículos 8 e 9. E hoje, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai querido e amado, Tu és poderoso, maravilhoso, santo, justo, fiel. O Senhor é o único Deus verdadeiro e nós declaramos, Senhor, que não há nenhum outro que seja como o Senhor. Tu és bom em todo o tempo, a Tua misericórdia dura para sempre. O Teu amor é constante, o Senhor é fiel mesmo quando nós somos infiéis. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor. Em nome de Jesus eu oro para que o Senhor olhe para nós e nos ajude a passarmos por essas falhas, a melhorarmos aquilo que nós precisamos melhorar. Pai, eu te agradeço porque o Senhor tem nos cuidado, tem cuidado de nós, tem nos ajudado, tem abençoado as nossas vidas, tem nos dado provisão. Te agradeço pela salvação que o Senhor nos deu, pela Tua palavra que nos ensina todos os dias. Peço em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor continue falando conosco nesses devocionais, que o Senhor nos abençoe hoje, que o Senhor nos ajude a cada momento com as nossas famílias, com os nossos estudos, nos nossos trabalhos. Peço que o Senhor abençoe aqueles que precisam da Tua provisão, aqueles que precisam de uma porta de emprego, aqueles que precisam de uma cura. Que o Senhor esteja com cada um deles. Pai, abençoa cada pessoa que está com um problema de saúde, traz cura para essa pessoa. Abençoa, Pai, cada pessoa que está num hospital, numa cama de hospital. Traz cura, conforta essas pessoas, ajuda essas famílias. Em nome de Jesus, Senhor. Vivemos tempos difíceis e, se não for o Senhor, nós certamente, Senhor, estaríamos perdidos. Não só na eternidade, mas aqui também, durante esse tempo que nós temos na terra. Por isso eu te agradeço, Senhor, porque a Tua graça nos alcançou e o Senhor nos mostrou que existe um outro caminho. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Galera, 2 versículos aqui. Paulo está em Éfeso, né? Paulo está na 3ª viagem missionária dele. Paulo chega em Éfeso. Apolo já tinha saído, né? A gente viu isso ontem. Paulo chega em Éfeso e durante 3 meses ele consegue ali na sinagoga falar com os judeus, apresentar o caminho de Cristo, né? Apresentar Jesus Cristo. Então, durante 3 meses ele consegue fazer isso, até que então a gente lê no versículo 9, mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer. Acontece, né, gente? A gente já falou disso no AB7 algumas vezes. Às vezes a gente vai falar com algumas pessoas e o coração delas está endurecido, elas não querem acreditar, elas não querem falar de Deus, elas não querem ouvir por achar que religião é uma coisa A ou B, por conta dos seus preconceitos. Simplesmente as pessoas não querem ouvir, se endureceram e tá tudo bem, né? Acontece. Acontece, daí o que a gente já viu Paulo fazendo aqui no AB7, né? Você vê como eu faço algumas referências às coisas que a gente já falou. Estude o AB7 todos os dias aqui conosco, galera. Faz o nosso devocional. Na verdade, é o seu devocional, né? Faz o seu devocional com a gente aqui. E a gente consegue fazer essas ligações, né, de coisas que a gente já falou. A gente já viu Paulo passando por isso, né? Pessoas que ele foi pregar e as pessoas não creram, ele foi para as próximas pessoas e tá tudo bem. Mas essa situação foi diferente aqui, né? A gente continua lendo no versículo 9. E começaram a falar mal do caminho, esse caminho aqui, o caminho de Cristo, né? O que Paulo estava ensinando para eles. E começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Ou seja, eles não apenas endureceram seus corações e se recusaram a crer. Eles começaram a falar mal. Então eles começaram a... Não sei, aqui vou usar exatamente o que a palavra está falando. Começaram a falar mal.
mas poderiam estar mentindo, poderiam estar falando outras coisas, né? Mas só para ser muito fiel aqui, a palavra começaram a falar mal. Então, aqui teve um algo a mais, né? Paulo já tinha passado pela situação de pessoas que não acreditavam, de pessoas que não queriam saber, e ele simplesmente é para as próximas. Nessa daqui, quando as pessoas começam a falar mal, a gente lê ainda no versículo 9, está escrito assim: Paulo, então, afastou-se deles. Interessante, né? Nos outros textos, fala que Paulo foi para outras pessoas, foi pregar para os gentios. Que não, que está escrito Paulo afastou-se deles. Paulo saiu de perto. Paulo falou, não, essa galera não. Como isso é importante para a gente de duas formas, né, pessoal? Tem algumas pessoas que a gente encontra na nossa vida que a gente prega para elas, ou a gente acaba dando um testemunho, ou dando o nosso exemplo, e elas não querem saber de Deus, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas quando elas começam a te fazer mal, sabe? Pessoas que não somam em nada, que não agregam em nada nas nossas vidas, pessoas que às vezes vão começar a escarnecer da nossa fé, não vão fazer bem, sabe? Não são pessoas que nos fariam bem. Talvez um caminho seja em amor a gente se afastar dessas pessoas. Veja que não está falando aqui que Paulo odiava essas pessoas, porque isso seria um pecado. Mas em amor se afastar, porque não faz sentido estar perto dessas pessoas. Paulo fez isso algumas vezes, né? Teve mais de uma vez que Paulo fez isso. A gente viu aqui em Atos já, a gente vê ao longo das cartas, mas pelo menos que eu me lembro de cabeça que uma vez que Paulo faz isso, se afasta de uma pessoa intencionalmente, pelo fato da pessoa não estar fazendo bem ali para ele ou para a comunidade. Então Paulo, ele não é a primeira vez que ele faz isso aqui, que ele se afasta de alguém que não está fazendo bem, alguém que não é uma pessoa ideal para se andar junto, sabe? Então acho que isso vale como reflexão para a gente. Será que não tem ninguém nas nossas vidas que, além de não estar querendo nada com Deus, além de não aceitar, não está fazendo bem? Acho que essa é uma reflexão importante. Até gravei um vídeo curto esses dias falando sobre isso, né? Sobre aquela passagem onde alguns amigos levam o paralítico na cama até a casa onde Jesus está e descem pelo telhado, né? Lembra dessa passagem? E falo sobre isso, né? Sobre as pessoas que estão à nossa volta. Essa pessoa foi curada porque os amigos estavam dispostos a levá-lo até onde Jesus estava, a subir o telhado com ele e descer ele pelo telhado. Então, fala sobre as pessoas que estão à nossa volta, né? Mas uma outra faceta da análise desse texto, que também é muito importante, talvez até mais importante, é: será que nós temos sido essas pessoas das quais as outras deveriam se afastar? Ou será que nós somos como os amigos do paralítico? Então, galera, eu acho que mais importante do que a gente olhar para as pessoas que estão à nossa volta, ou no mínimo tão importante quanto, é que nós entendamos se nós temos sido essas pessoas, pessoas das quais as outras precisam se afastar ou se aproximar. Porque muitas vezes, mesmo estando na igreja, veja que eu não estou falando sobre ser cristão, mas mesmo estando na igreja, às vezes mesmo lendo a Bíblia todos os dias, às vezes mesmo indo em todos os cultos, nós podemos ser essas pessoas, galera. Veja que aqui essas pessoas eram os judeus, pessoas que estavam na sinagoga ouvindo Paulo. Eram pessoas que faziam suas orações, eram pessoas que estavam ali constantemente na sinagoga, cumprindo os rituais. Eram pessoas que estavam indo para a igreja, estou entre aspas aqui, né? Claro, estavam indo para a igreja, entre aspas. Então, muitas vezes, mesmo nós, estando na igreja, podemos ser essas pessoas. Então, são essas duas análises, né? A primeira análise, quem tem me cercado? Quais são as pessoas que estão em volta de mim? E a segunda análise é quem eu sou para essas pessoas? Quem eu sou para as pessoas que estão à minha volta? Será que eu sou essas pessoas que as pessoas deveriam se afastar? Ou eu sou alguém com quem as pessoas deveriam se aproximar? Acho que essa é a análise que a gente pode fazer nesse texto hoje. Paulo nos dá uma lição aqui sobre os nossos relacionamentos. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe a sua vida. Paz.